Boa tarde para todo mundo. Então, eu estou devendo para vocês há muito tempo uma leitura em vídeo e eu não tenho feito porque a minha facilidade é muito mais de escrever do que falar, como vocês já devem ter percebido. Mas hoje eu me decidi, o meu tema não vai ser um tema assim muito empolgante, mas que é importante que seja esclarecido. E ele tem a ver com os planetas peregrinos. Algumas obras astrológicas modernas descrevem um planeta peregrino como aquele que não possui dignidade ou debilidade essencial e, portanto, implica que o status peregrino atua como uma espécie de estado neutro, sendo que o valor padrão entre a fortaleza da dignidade, essencial no caso, e a incapacidade de debilidade essencial, significa que um planeta é peregrino. Isso define incorretamente um termo que tradicionalmente pretende expressar fraqueza, porque o planeta não tem dignidade essencial nenhuma. Fontes mais antigas são claras que, embora um planeta peregrino nunca possa ser digno, ele pode sofrer níveis de debilitação essencial quando colocados em signos de detrimento ou queda. Tá? Até sem qualquer debilidade extra, um planeta peregrino está longe de ser neutro, com um significado que varia de fraco para pior. A confusão atual apresenta uma oportunidade para a gente aprimorar a nossa compreensão das raízes e do uso tradicional desse termo, que simbolicamente é bastante carregado e altamente descritivo. A palavra latina peregrinos tem sido usada desde o início da Idade Média para descrever alguém que está passando por um território desconhecido. A palavra compreende uma coleção de componentes latinos que, juntos, eles expressam o estado de viagem fora da nossa pátria, do nosso território. Em seu uso arcaico geral, o adjetivo peregrino é usado para descrever estranhos, peregrinos, viajantes, ou qualquer pessoa que viaja através da terra sobre a qual ela não tem direito à propriedade, não tem privilégios legais e também não tem amigos. Esse sentimento de estar fora dos direitos e das propriedades legais está incorporado no nível astrológico. Por isso, descreve um planeta mal situado, incapaz de reivindicar qualquer nível de dignidade essencial, por estar fora do seu próprio signo, da sua própria exaltação, da triplicidade do termo ou da face. Sendo uma palavra latina, a evidência histórica para seu uso astrológico começa com o latim. O exemplo mais antigo de seu uso astrológico é incerto, mas pode ser encontrado no latim medieval e em traduções de obras árabes do século XIX, como, por exemplo, as de Sahal, de Umar al-Tabari. Um exemplo é visto na tradução latina anônima da introdução de Sahal, um texto conhecido por estar disponível no latim desde o século XII, e que diz sobre as maneiras como os planetas são debilitados. Primeiro, se ele não estiver na sua casa, isto é, no seu signo. Segundo, se o planeta estiver em uma casa em que não há testemunho, a saber, alguma dignidade, isto é, não fora de sua própria casa, isto é, fora de sua própria casa ou da sua exaltação, triplicidade, etc.
Nesse caso, o texto de Sarral parece definir como peregrino um planeta que não está no signo de domicílio, exaltação ou triplicidade, mas que pode ou não estar em seus termos ou faces, tanto que ele termina com etc. Ele não menciona no texto, mas a frase termina com etc. Então, inicialmente, o termo pode ter sido pouco utilizado como forma de dizer que um planeta não estava na sua própria casa ou em nenhuma das suas áreas onde poderia reivindicar uma dignidade essencial, quaisquer que fossem as dignidades relevantes no caso. Um exemplo interessante do uso precoce dessa palavra em horárias pode ser encontrado em um pequeno tratado atribuído a Machahala, De Cogitatione, e que diz respeito à resolução astrológica de preocupações. O texto refere-se a Saturno como dispositor da parte da fortuna, descrevendo como estando em Leão, peregrino. Ora, nós sabemos que Saturno em Leão, ele está em detrimento, tá? Porque ele tem seu domicílio em Aquário. E, no entanto, Machahala diz que ele está peregrino. Além de demonstrar o reconhecimento do status peregrino como um detrimento, essa passagem é interessante pelo argumento de não fazer participar nenhum dos governantes da triplicidade e nem de reconhecer as outras dignidades, tipo termos ou faces. Esse texto sugere que não é necessário. Cabe, porém, uma observação. Machahala nunca utilizava os aspectos de planetas com a parte da fortuna que não fossem os regentes de exaltação e de domicílio, com a parte da fortuna. Ele tende, da obra geral dele sobre horárias, a usar mais o domicílio e a exaltação, especialmente quando ele fala na parte da fortuna. E, aliás, aproveito para indicar o meu livro sobre recepção, que pode ser encontrado no meu site, astrologiahumana.com. Então, Machahala, nesse sentido, é uma exceção em relação aos outros autores, mas eu acredito que ele tem muita razão. Quer dizer, se você começar a usar muitas coisas para obter dignidade de um planeta, você acaba fazendo tudo valer. Mas, enfim, isso é uma ideia particular, nós vamos continuar com a ideia dos autores tradicionais. Todos os autores tradicionais pensam da mesma forma sobre os planetas peregrinos, mas eles utilizam o termo e a face como dignidades menores. Um planeta pode ser peregrino e ainda estar em queda ou detrimento. Isso é uma constatação. Claro que ainda é pior para o planeta. Mas a definição de status peregrino se refere apenas à falta de dignidade essencial. Não é uma afirmação de como o planeta em si mesmo é essencialmente debilitado. Apenas ele fica pior se ele estiver num estado sem domicílio e sem exaltação. Enfim, não é uma dignidade, não é a peregrinação, não é detrimento, não é queda, não é falta de termo, não é falta de triplicidade, não é falta de face. Ela é uma certa debilidade, mas não essencial, como essas outras, essas 5 que os autores seguem.
Esse é o raciocínio que figurou tradicionalmente. Explorar o uso dessa palavra em várias autoridades históricas oferece uma clara demonstração que a definição de status peregrino se refere apenas à falta de dignidade essencial e não é uma afirmação de como o planeta é ou não é essencialmente debilitado. Então eu pergunto, como as águas começaram a ficar confusas o suficiente para que os autores modernos se confundam com seu significado? Eu mesma, muitas vezes, peguei um planeta e disse, isso é uma debilidade, esse planeta está peregrino. E depois, revendo todos esses autores e também em discussões com colegas, eu vi que não é assim. Enfim, há uma mistura. E isso veio, a base do mal-entendido parece ter sido lançada na publicação de uma revista, Astrologia Gálica, do astrólogo Jean Morin, 1661. Um texto que revela uma versão aberta ao conceito de dignidade essencial, devido à inclinação de Morin para medir a astrologia de uma forma astronômica e como ciência objetiva, ao invés de uma filosofia que incorpora elementos do raciocínio subjetivo. Talvez porque Morin não tivesse nenhum interesse real na aplicação simbólica das palavras, ele deu uma descrição enganosa de um planeta em uma condição medíocre, como a peregrina. São palavras dele. Uma condição medíocre como a peregrina. Referências semelhantes de Morin poderiam sugerir que um planeta é essencialmente digno, peregrino ou debilitado, mas não pode ser duas dessas condições ao mesmo tempo. No entanto, mesmo no texto de Morin, nós vemos que esse não é o caso, porque ele também inclui uma definição, aliás, bastante vaga, que afirma que o termo tem duas aplicações. Termo peregrino. Uma para um planeta que não está debilitado e outro para um planeta que está debilitado. Observe que todo planeta situado fora do seu domicílio, da sua exaltação ou da sua triplicidade, ou termo e face, é chamado por nós de peregrino. Portanto, existem duas maneiras de ser peregrino. Uma maneira é simples, um planeta sem debilidade essencial, como o Sol em Capricórnio, por exemplo. Sol em Capricórnio está peregrino. Mas o outro se mistura com debilidade essencial, como no Sol em Aquário, que é oposto a Leão. Tá? Então, aí o Sol é indigno sob o ponto de vista essencial e também ele é peregrino, o que não é uma debilidade essencial. Mas o próprio Morin, de repente, percebeu aquele engano e procurou incluir uma definição em que qualquer que seja a situação, o resultado líquido é o seguinte: um planeta peregrino é aquele que não tem dignidade essencial e pode ou não ser essencialmente debilitado. O que nos leva de volta às autoridades mais antigas, que foram capazes de dizer de maneira mais elegante e menos confusa e em menos palavras a mesma coisa. Tá? Eu espero que eu não tenha falado muito depressa, que vocês tenham me entendido. Eu espero que gostem e que revejam se não entenderam ou consultem o meu site em busca de livros que tratam desse tipo de assunto.
Um grande abraço, obrigada por estarem comigo mais uma vez e fico à disposição. E não esqueçam, www.astrologiahumana.com.br.